Olá, seja bem-vindo a mais um momento de formação docente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a literatura de cordel. E a literatura de cordel no processo do aprender, do desenvolvimento, lembrando sempre que o sujeito faz suas relações com um objeto novo a partir do seu contexto histórico, a partir do seu contexto social. Assim, nada melhor do que trazer uma ilustre convidada, que é a nossa professora Lilian Toyota e a nossa cordelista, a Cleusa Santo. Enfim, bom dia para vocês, muito obrigada pela presença. Vamos então contar um pouquinho sobre esse nosso trabalho enquanto cordelista. Cleusa, o momento é seu. Bom, então eu sou cordelista, meu nome é Cleusa Santo e eu vou abrir então com um poema. Embriague-se de poesia, beba bem devagarinho, beba de noite, beba de dia, porém não beba sozinho. Faça dela o seu licor ou talvez o seu bom vinho, porque poesia calma a alma e também o coração. Ela vem das mãos de Deus, é uma forma de oração. Quando tudo está perdido, quando nada faz sentido, ela é a salvação. Embriague-se de poesia. Muito bem, muito linda, muito lindo mesmo. Obrigada pelo convite, obrigada por ter vindo, assim, agradeço imensamente esse momento. Eu acho que é um momento de compartilhar, né? Quando nós falamos da literatura de cordel, nós falamos de algo que no ano de 2018 foi trazido como patrimônio nacional. E poucas pessoas entendem realmente o que é o cordel, propriamente o que é a parte histórica, né, e a importância desse trabalho. Então, as pessoas acham que é apenas uma forma de arte, entretanto, ele tem toda uma estrutura e tem uma importância enquanto história e cultura brasileira. Queria que a Cleusa ela contasse um pouco pra gente da história dela, que é uma história belíssima, e vocês vão perceber isso. Por favor, Cleusa. Bom, a minha história, eu gosto de contar a minha história porque eu sempre digo o que a arte pode fazer por uma pessoa, né? O que a arte, se as pessoas entendessem essa arte na sala de aula, eu sempre digo isso, a arte mudou minha vida. Eu vim do interior do Paraná, eu nasci aqui em São Paulo, na verdade, vim do interior do Paraná e estudei muito pouco. Vim para São Paulo, fui trabalhar numa outra área e comecei a estudar com 54 anos. Fiz EJA, fiz ENEM, depois... Mas por quê? Porque a minha arte levou a isso. Quando eu conheci a literatura de cordel, num curso simples, né? Num curso, eu sou filha de nordestino, mas não conheço nada lá de cima. E, de repente, o cordel me tocou. Poderia ter sido outra arte, por que não, né? Mas foi a literatura de cordel. Então, quando isso me tocou, eu disse, eu quero viver disso. E hoje eu vivo da literatura de cordel. E eu gostaria de dizer, assim, que se a gente entendesse, nesse momento mesmo que a gente está vivendo, se a arte estivesse mais perto dos alunos, mais perto das crianças, eu acho que a gente seria muito bom. Acho que era isso aí. Cleusa, conta um pouco pra gente como é que é a criação desse processo literário, que é a literatura de cordel, as narrativas. Bom, a literatura de cordel é uma literatura diferente, por quê? Porque ela é toda metrificada, né? Nós trabalhamos com rimas, com métrica, e como é isso? Então ele tem um tamanho, eu sempre brinco, eu digo, nosso poema tem tamanho, né? Como se fosse usar mesmo uma fita métrica para medir esse poema. Então ele tem 7 sílabas, poética, que não é gramaticais. Por que poética? Porque ela tem as emendas, né? E eu trabalho com sextilha, que seria 6 versos, e ele tem 3 rimas. Então, ele é um pouquinho difícil de construir. Às vezes você tem uma ideia e você quer colocar isso no verso e fica difícil, aí você muda. Então, eu sempre brinco que trabalhar com a literatura de cordel é como se fosse a palavra cruzada, né? Eu trabalho no Centro de Referência do Idoso e isso para a terceira idade é muito bom, porque faz esse movimento, né? Então, é isso. Então, o que mais você quer saber? São tantas as experiências, né, Cleusa, que precisamos dar conta de trazer tudo isso aqui hoje, nesse momento de aprendizagem. É verdade. E como você percebe, Cleusa, o acesso à literatura de cordel à população e como as pessoas percebem num primeiro momento, porque, é claro, existe um desconhecimento, né, das pessoas em relação à literatura do cordel.
E quando elas conhecem a literatura de cordel, como é que elas trazem essa... Então, Lilian, eu tenho uma frase que diz o seguinte: o cordel só tem dois públicos, aquele que o ama e aquele que ainda não conhece. Então, minha missão é essa, assim, nós temos um espaço na Praça da República onde a gente vende essa literatura de cordel e para falar também para as pessoas, olha, o cordel é isso, é patrimônio, né, é nosso, e muita gente não conhece ainda, né, então, quando as pessoas veem, cordel, e fica apaixonada, a partir do momento que a gente explica o que é, de onde veio, porque cordel é poesia, né, então essa poesia narrativa linda, eu sou apaixonada, sou suspeita para falar do meu trabalho, assim. Você como uma pessoa que está produzindo e faz uma leitura de outros autores que criam cordel, que o cordel é uma literatura viva, isso é importante, né? A gente fala muito de literatura, e a literatura fala assim, o Machado de Assis, o Camões. Não, mas é uma literatura viva. As pessoas estão aqui, elas estão vivendo socialmente. Como é que você percebe as temáticas que giram em torno do cordel? Bom, o cordel é muito bacana porque qualquer tema você consegue pôr no cordel. Eu escrevo infantil, né? Eu tenho alguns textos adultos, mas eu escrevo infantil. Minha linha, apesar de trabalhar com a terceira idade, a minha literatura é infantil. Então é uma delícia, porque qualquer tema cabe na literatura de cordel. E é isso. É isso. Bom, quer deixar eu falar mais alguma coisa? A gente está indo para o nosso finalzinho. Eu, se não fosse pedir muito, eu gostaria que você trouxesse, né, um cordel para nós aqui. O que você acha? Eu disse que eu trabalho com a literatura infantil, mas de vez em quando eu faço alguns textos adultos para apresentar em saraus, essas coisas todas. Então eu vou trazer um tema que acho que é bem atual, falando da mulher, né? Vamos puxar a sardinha para o nosso lado. Com certeza. Então o poema diz o seguinte: sou suave feito a brisa, nasci para ser mulher. Tenho 1001 facetas, qual delas que você quer? Dos doces, eu sou o mel, sou os versos do cordel, versejo para quem quiser. Da maçã sou o vermelho, sou a rosa do jardim, da serpente a sedução, dos anjos um querubim, sou um doce de pimenta, uma vez por mês sangrenta, mas o resto eu sou jasmim. Sou a negra da senzala, sou a santa, virgem e pura, sou aquela que pariu seu filho na noite escura. Eu posso ser o que eu quiser, eu sou o bicho mulher, fortaleza e doçura. Obrigada. Ai, que lindo, gente! Muito bom. Ai, Cleusa, quero te agradecer por você estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço. E que todos que nos assistam possam dar realmente a real importância para esse trabalho, resgatando a nossa cultura, né? Trazendo para dentro de sala de aula o cotidiano, né? De uma forma mesmo poética. Aprender brincando, né? Essa é a proposta. Exatamente. E o quanto que isso é tão importante, né, para resgatando essa cultura no contexto de sala de aula, seja com criança, seja com pessoas, né, de idade mais avançada, que é uma delícia trabalhar. Você comentou, inclusive, que você trabalha também no CEL, né? Você trabalha na... Não, eu fiz o ano passado, a Rede CEL, fiz 17 CELs, com a literatura de cordel e com a contação de história. Perfeito. Foi isso, 17 né? Enquanto um portador de texto rico para alfabetização, para o letramento, tão importante para o processo educacional. E nosso, né? Nossa, é gostoso. Foi muito bom estar com você aqui hoje. Eu que agradeço. Obrigada. Professora Lília. Eu agradeço, né, por ter aceito o meu convite, assim, né, de vamos. Eu sou uma admiradora da Cleusa, mas enquanto pessoa, assim, quer dizer, parece bobo, né, mas a Cleusa, ela foi a minha aluna e, assim, eu fico muito feliz de ter contribuído para esse momento em que ela vive hoje. E é engraçado que eu sou uma grande admiradora do trabalho dela e de tudo que ela faz. Então é um prazer enorme ter tido você nesse momento. Eu fico muito feliz, muito obrigada. O prazer é todo meu. Assim encerramos mais um momento de aprendizagem. Até o próximo momento.